Muito bem, vamos lá. Agora chamo ao palco o diretor de formação do IFL, o Cesare Iacovone. Por favor, Cesare. Boa tarde a todos. Hoje eu vim falar com vocês sobre impostos. Sobre impostos, alvarás, licenciamentos, taxas, cobranças, multas, tarifas e tributos. Sobre todos esses nomes que, no fim, significam a mesma coisa: tirar dinheiro daqueles que produzem, empreendedores e trabalhadores, e dar para aqueles que controlam o Estado, políticos e burocratas. Nós trabalhamos até o mês de maio, só para pagar impostos. Essa é uma imagem verdadeira, mas é imprecisa, porque parece que tem um começo e um fim para o pagamento de impostos. Outra imagem muito conhecida é do leão do imposto de renda, que também passa a mesma impressão. Mas vocês que conhecem tão bem o Brasil, sabem que aqui os impostos não têm fim. A cada refeição que comemos, a cada bebida que tomamos, a cada roupa que compramos, o leão está ali ao lado, voraz, para levar a sua indevida parte. Pensamos num dia qualquer, como hoje, por exemplo. Vocês acordaram, tomaram café da manhã. Cada mordida do pão, 1/5 ficou com o leão. Da gasolina do carro, cada tanque, meio tanque ficou com o leão. E assim por diante, até chegar na cachaça da caipirinha de hoje à noite, que a cada dose, 80% vai para o leão. Isso gera revolta em muitos, mas ainda não foi o suficiente para encher as ruas de protesto. Felizmente, todos aqui presentes sabem que se 1/5 de pão é levado, amanhã outro pão vai estar ali na mesa. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que não têm são os que mais pagam, porque 52% dos impostos pagos no Brasil estão na faixa de quem ganha até 3 salários mínimos. Um trabalhador formalizado nas regras CLT, que ganha um salário hoje de R$ 954, paga 348 dentre deduções salariais e imposto sobre consumo, ou seja, sobra R$ 600 para viver. Segundo o Diese, em São Paulo, uma cesta básica esse ano era aproximadamente R$ 450. Então sobra R$ 150 para esse trabalhador se alimentar, além da Bolsa Família, além da cesta básica, água, bebida, enfim, moradia, luz, saneamento, enfim, para viver. Depois dizem que o brasileiro não poupa. É lógico que ele não poupa. Com o peso desse nas costas, faltando dinheiro até para o básico, como pensar além do dia de amanhã? Não se iludam. Para sairmos desse ciclo vicioso, precisamos reduzir e simplificar impostos. Porque mais dinheiro na mão daqueles que mais precisam é bom para o seu bem-estar, mas é bom e necessário também para a sociedade. Porque somente com mais recursos para gastar e investir, e mais espaço para a livre iniciativa, que a gente vai caminhar no sentido da prosperidade. Com essas palavras, eu gostaria de chamar aqui ao terceiro e último painel, os palestrantes Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, proprietário do Orlando City Soccer Club, Dr. Alberto Saraiva, médico, empreendedor, presidente do grupo Habib's e Ragazzo, e Aaron Brook, filósofo e diretor executivo do Ayn Rand Institute, e Felipe Moura Brasil para mediar o painel. Obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez, um prazer enorme mediar um painel num evento como esse, em que eu sempre tenho a oportunidade de aprender sobre assuntos que não são da minha especialidade, e uma honra estar nesse painel com Alberto Saraiva, fundador do Habib's, com Flávio Augusto, do WhatsApp, com Aaron Brook, cujos trabalhos, cujas trajetórias eu tive a oportunidade de conhecer
em mais detalhes nos últimos dias e, de fato, são fascinantes. Queria chamar o Flávio Augusto para dar a sua palestra de introdução, para a gente começar, por favor. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu não gosto muito desse aberto, que a gente fica um pouco longe, mas vocês estão me vendo perto aí do telão. Mas um abraço para todos, é um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer ao IFL pelo convite, em especial ao Danilo, que foi o cara que teve contato comigo diário nesse período. Eu gostaria de mencionar, não está aqui no meu roteiro, que quando eu aceitei o convite para estarmos aqui, primeiro, além da honra de estarmos aqui, eu moro fora do Brasil, e tinha uma viagem, um evento que eu participaria e aproveitaria para que nós pudéssemos estarmos aqui juntos e, ao mesmo tempo, eu atender a este evento. O que aconteceu é que aquele evento mudou de data. O evento foi para frente, e aí acabou ficando um pouco distante dessa data. Eu não posso deixar aqui de mencionar que tanto eu quanto todos os empresários estão aqui presentes, porque nós cumprimos a nossa palavra. A gente assumiu o compromisso e nós estamos aqui. Eu não posso deixar de mencionar o fato de que aqueles que querem nos representar não cumpriram. Então, eu não posso deixar de iniciar o meu papo aqui dessa forma, não é? Bom, nós estamos num país de muitos direitos. O Brasil é um país com muitos direitos. Nós temos aqui muitos direitos, não é verdade? Um deles é de votar. Nós temos o direito de votar. No entanto, o nosso direito ele é o quê? Ele é facultativo ou ele é obrigatório? Ele é obrigatório. Mas não tem problema, a gente também tem direito ao FGTS. Mas ele também é obrigatório ficar retido sob custódia do governo, que faz dele aquilo que bem entende e sequer dá a devida remuneração financeira para tal. Portanto, quem aqui é protegido pelas leis trabalhistas perde dinheiro com seu fundo de garantia segundo os últimos anos. Mas não tem problema, não se preocupe, você também tem direito à CLT. No entanto, você, se quiser trabalhar numa empresa, não terá a opção de adotar um outro regime, se você assim preferir. Se você desejar trabalhar sem os encargos impostos pela CLT, você não tem esta opção, porque você é obrigado a exercer o seu direito. Bonitinho, né? Mas não se preocupe, você vai ficar velho um dia e você vai ter direito à sua aposentadoria. Portanto, você também tem o direito à previdência, apesar de você não ter a escolha de administrar o seu próprio dinheiro. Talvez você seja muito... Deixa eu escolher um adjetivo legal. Você não seja muito inteligente para isso, ou talvez você não seja competente para administrar o seu próprio dinheiro. Você pode fazer burrada, não se preocupe, o governo faz isso para você. A Previdência Social, ela está aí para nós incompetentes que não temos como cuidar da nossa grana. A gente é capaz de ganhar o dinheiro, mas de cuidar dele nós não somos. Portanto, por isso eu digo, o Brasil é o país de muitos direitos. E não é por acaso que, segundo os rankings de liberdade econômica, e todos os anos eles são divulgados por diversos institutos, o Brasil sempre figura entre as últimas posições no ranking de liberdade. Um ranking que mede a facilidade para se realizar negócios no Brasil. Tipo, o tempo que leva a passar um alvará, o tempo que sai uma licença, os juros cobrados no banco. São vários fatores que são levados em conta para que os países do mundo sejam ranqueados segundo a intenção de caracterizar quem tem mais liberdade econômica e quem não tem tanta liberdade econômica assim. O Brasil está sempre nas últimas posições de 190 países pesquisados. O Brasil estava na posição 125, depois foi para 150, eu não tenho certeza agora se ele foi para 170, mas é uma desgraça dessa qualquer, não é? O Brasil está atrás de países assim inacreditáveis que têm um ambiente mais favoráveis para você realizar negócios. Se você quer realizar negócios, existem países que têm um ambiente mais favorável. O Brasil, segundo esses institutos, ele figura entre as últimas posições de liberdade econômica e de ambiente favorável para se realizar negócios. Para você ter ideia, há mais liberdade econômica, segundo essas listas, na China do que no Brasil. Não é? Talvez
por conta do Partido Comunista que dirige, não é, que toma conta lá da China por esses anos todos, mas tem mais liberdade do que aqui nós temos no Brasil. E aí o que acontece? A consequência desse ambiente que não é favorável, se a gente começar a analisar o que acontece com as empresas, não é? Primeiro, o cara, para decidir abrir uma empresa, ele tem que ser muito corajoso, não é verdade? Ele tem que remar contra a maré, ele tem que, às vezes, ir contra conselhos de pessoas, de parentes que, às vezes, querem bem, não querem que o seu filho se meta numa roubada, não é? E aí o que acontece? Ele vai empreender, já é um desafio, ele tem que vencer os peer pressures, né? Ele tem que vencer as pressões dos amigos, as pressões familiares, para poder chegar à conclusão que ele quer abrir o seu próprio negócio. Ele vai ser taxado de louco, vai ser taxado de maluco, ou seja, não é muito fácil, não é para amador. Quem quer empreender, ele já começa tendo que vencer desafio a partir do momento que ele toma essa decisão. Agora, a taxa de mortalidade no Brasil, segundo o IBGE, até 5 anos, 60% das empresas quebram, ou seja, 6 a cada 10 empresas que abrem não completam seu 5º ano de aniversário. Elas fecham as suas portas. Certamente vão deixar empreendedores e empresários endividados, vão deixar funcionários sem receber os seus salários e os seus direitos trabalhistas, vão deixar fornecedores sem receber seus pagamentos, porque elas quebram, elas fecham as suas portas. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, eu fui dar uma analisada, que esse é o ponto que eu gostaria de introduzir aqui, e eu estou só sem cronômetro, né? Aquele cronômetro não está funcionando. Eu vou ter que controlar aqui, então, no meu celular. Mas vamos lá, você me dá um toque quando for o tempo, tá bom? Senão eu falo aqui o resto do evento todo, não tem problema. Saraiva não deixa, né? Mas então, eu fui pesquisar o seguinte, como é que essa história acontece nos outros países? Eu não quero me alongar, o tempo é bem curtinho para eu fazer essa apresentação, mas eu fui nos Estados Unidos, onde eu moro há 9 anos. Eu tenho também negócios nos Estados Unidos e moro lá nos Estados Unidos há 9 anos e fui verificar qual é a taxa de mortalidade das empresas nos primeiros 5 anos. Eu tomei um pouquinho de susto, porque o Brasil são 60%, nos Estados Unidos é 50%. Realmente é menos do que o Brasil, mas será que esses 10% representa a diferença abissal da economia, da burocracia, das condições que o mercado americano apresenta para os seus empreendedores em relação ao Brasil? Será que se compara 3,5% ou 4% de taxa de juros anuais para você abrir um negócio e pegar um empréstimo pessoal nos Estados Unidos? Eu abri com 12% ao mês no meu cheque especial, quando eu abri meu primeiro negócio. Não é? Ou seja, é óbvio que a diferença entre as condições oferecidas nos Estados Unidos, existe uma diferença abissal em relação ao Brasil. No entanto, quando você vai para a taxa de mortalidade para as empresas nos Estados Unidos, no Brasil é 60% e lá é 50%. Talvez, intuitivamente, se eu não tivesse dito aqui o número, talvez você dissesse 20%, 15%. Mas eu fui para a Inglaterra, que também é um país com alto índice de liberdade, mais do que os Estados Unidos, inclusive, e a taxa de mortalidade na Inglaterra, no Reino Unido, é de 55%. Você começa a perceber que o resultado das empresas nos primeiros 5 anos no Brasil não é tão diferente dos Estados Unidos e não é tão diferente da Inglaterra. O que isso significa? Que está bom, então, do jeito que está, não precisa melhorar? Pelo contrário. Um ambiente de liberdade, sem dúvida alguma, tem que melhorar. Obviamente, se eu for só falar disso aqui, a gente vai se estender por muito tempo. Muita coisa tem que mudar. As coisas estão, ao contrário, estão de cabeça para baixo. Mas o que eu quero falar aqui, em vez de falar de fatores externos, eu quero falar aqui de fatores internos. Porque esses fatores internos, sim, são os que determinam alguém ser bem-sucedido no seu próprio negócio, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Porque lá no Brasil tem gente fracassando. E aqui no Brasil tem gente vencendo. A gente vai ouvir aqui o Saraiva aqui, ele vai arrebentar aqui, ele vai ver... Presta atenção na quantidade de lojas que ele abriu nos últimos 12 meses. Porque aqui no Brasil tem gente vencendo. Lá na Noruega tem gente fechando empresa, tem gente fracassando. Então existem outros fatores que não os externos, que é óbvio que nós temos que trabalhar por esses fatores externos, mas, no entanto, fatores internos que eu quero me concentrar em apenas um deles por conta do tempo. Eu quero falar sobre o espírito livre. O espírito livre é algo que está dentro do empreendedor. É um sentimento indomável de quem não quer se curvar a não ser livre.
É aquele que não quer ficar com a liberdade apenas na teoria, apenas no escopo acadêmico, que é muito importante, mas que, no entanto, sem esse espírito livre, ele não vai passar de um teórico que não coloca a liberdade em prática. O espírito livre, ele é um sentimento indomável de alguém que não quer, por exemplo, eu dou aqui alguns exemplos para você, é um cara que declara, por exemplo, a sua independência do Estado. Ele não quer depender do Estado. Sempre que a gente fala de alguém que depende do Estado, o cara sempre fala assim, o cara vai pensar na Bolsa Família. Ele vai pensar lá num coitado que não tem, às vezes, nem o que comer e que recebe uma ajuda que aquilo ali, às vezes, é a salvação da vida dele. Mas quando eu falo de dependência do Estado, eu falo aquela que, muitas vezes, os empresários ficam na dependência do Estado. Fica naquela dependência nociva do Estado e que, obviamente, favorece a corrupção, e isso não preciso dar exemplos, porque os noticiários já se encarregaram de fazer isso ao longo dos últimos meses. Mas eu quero falar um tipo aqui de dependência do Estado, que é aquela dependência legal, que muitas pessoas insistem em defender determinadas teses. No Brasil, entre aspas, no Brasil, se você não fizer negócio com o Estado, você está perdido. Para você dar certo num negócio no Brasil, você tem que fazer negócio com o Estado. Então, a gente precisa estar perto dos políticos para fazer negócio com o Estado. Eu não acredito nisso, eu sou absolutamente contra esse tipo de mentalidade, penso que essa mentalidade não é imbuída de espírito livre, ela não é imbuída de espírito livre, porque mais do que o ambiente econômico, o teu espírito livre vai te tornar livre de fato. Vai, de fato, te tornar livre, inclusive, da dependência do Estado. Eu vou dar alguns exemplos, não acho que é o certo, aliás, eu sou um pouco exagerado, um pouco disso, mas na minha empresa aqui no Brasil é proibido fazer negócio com o governo. Nós nunca fizemos negócio com o governo, na minha empresa, é proibido. E, obrigado pelas palmas, mas você vê, é algo que as pessoas batem palma, mas isso é normal, concorda comigo? Só que assim, eu sou exagerado. Mas, Flávio, por que você não faz? Você é uma empresa de educação no Brasil, você tem 10 mil funcionários, 420 escolas espalhadas no Brasil, nós abrimos 40 escolas nos últimos 12 meses. Por que você não faz negócio com o governo? Porque eu não quero estar perto, não quero correr sequer o risco, para mim não vale a pena. Eu não quero. Eu entendo no meu espírito livre que eu não dependo do Estado para poder fazer negócios no Brasil. Então, essa declaração de independência, ela começa também no Estado. Aconteceu lá nos Estados Unidos, porque eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos e os proprietários que fundaram esse clube tinham uma parceria público-privada, que até é uma coisa no meio do caminho. Na primeira oportunidade, nós cancelamos... Estou vendo ali. Nós cancelamos e nós devolvemos o dinheiro público. Não é? E por aí vai. Eu quero também, só finalizar, eu vou cortar aqui alguns pontos, mas um ponto é do cenário econômico. Como crescer num cenário econômico adverso? Sempre nós vamos ter crises, sempre a gente vai ter problemas econômicos. O empresário tem que ser criativo. Presta bem atenção no que o Saraiva vai dizer. A palestra dele hoje no almoço foi fantástica. O empresário tem que ser criativo. E sendo criativo, se desvencilhando, se libertando, inclusive, da condição externa econômica, ele vai ser criativo e vai arrumar um jeito de fazer negócio. Obrigado pela paciência, tá? Um abraço. Obrigado, Sérgio. Alguns pontos que não deu tempo de o senhor abordar, certamente a gente vai abordar aqui na conversa em seguida. Mr. Yaron Brook, please. Thank you. It's a real pleasure and an honor to be here and to be back in Brazil. Thank you for having me. Muito You know, obrigado we talk por about me receberem aqui. entrepreneurs Nós falamos sobre as something like empreendedores it's como nice to have. algo que é legal ter. is something O we add empreendedorismo on. é algo que nós Brazil adicionamos. needs to have better O Brasil policies to precisa ter have melhor entrepreneurs. políticas para ajudar os empreendedores. But entrepreneurs are what Mas make os empreendedores life possible. são as pessoas que fazem com que a vida seja possível. São os empreendedores que fazem com que o mundo onde nós vivemos seja possível. Não existe um mundo moderno como nós conhecemos hoje sem empreendedores. Eles não são algo que você adiciona aqui e ali.
Eles são o essencial. Sem pessoas como Peter Thiel, como meus colegas que estão no palco aqui hoje, nós ainda estamos há 200 anos atrás com uma expectativa de vida de 39 anos. 39. Muitos de vocês já estariam mortos. Eu, com certeza, estaria. E os membros da EFL, vocês estariam próximos da morte nesse momento. É difícil imaginar isso. Difícil imaginar como era a vida há 300 anos atrás, antes dos empreendedores lançarem a Revolução Industrial sobre nós. Até eles criarem um mundo moderno onde nós nos preocupamos hoje sobre conseguirmos chegar a 150 anos ou ter a vida eterna, como Peter Thiel gostaria, e eu espero que ele esteja certo, que o investimento dele vingue, porque eu gostaria de viver até 150 anos de idade comprando produtos da empresa do Peter Thiel. Nós simplesmente ignoramos os empreendedores, mas a nossa vida moderna depende dos empreendedores. Eles que descobriram novas oportunidades e criaram coisas que as pessoas mencionam aqui, como a atitude brasileira no que diz respeito à motivação de lucro, crescimento e como essa atitude é negativa. Se vocês pudessem mudar uma coisa sobre o Brasil, uma coisa para garantir um futuro positivo para o Brasil, é isso que vocês precisam mudar. É o motivo da lucratividade canalizado pelo empreendedor que faz com que a criação de riqueza seja possível e fará com que os países e os indivíduos saiam da pobreza e entrem na prosperidade e no sucesso. Sem ter a percepção de que o modo, ou melhor, a maneira de lucro que nós temos é algo virtuoso, isso é algo bom para você ter seu lucro, para melhorar a sua vida, e é muito bom você querer melhorar a sua vida, criando produtos que façam com que a vida de todas as pessoas sejam melhores. Você não pode ser um empreendedor bem-sucedido sem fazer com que o mundo ao seu redor seja um melhor lugar para se viver. Você não pode ser um empreendedor bem-sucedido num país livre sem melhorar a qualidade das vidas das pessoas com quem você faz negócios, porque a característica essencial do negócio é que os dois lados saiam ganhando. Então, como é que a gente cria um mundo onde os empreendedores sejam abundantes e tenham sucesso e que possam se erguer e ajudar a todas as pessoas a se erguerem? Elevar os padrões de vida de todas as pessoas com quem eles fazem negócios. Eu acho que o Sr. Leng já indicou um pouco sobre isso. O que os empreendedores precisam? Eles precisam ser deixados em paz. Eles precisam estar livres para exercitar suas atividades sem coerção e podem pensar, porque atividades empreendedoras envolvem a mente, envolvem a descoberta de algo novo, algo que crie valor e que ninguém esteja fazendo. E para fazer isso, a mente humana deve ser liberada, deve estar livre. E fazer isso significa libertar todos nós, os indivíduos, para que nós possamos ter a liberdade para pensar, para produzir, para criar, para fracassar, se for o caso, mas para tentar de novo e continuar tentando. E para nos beneficiar quando nós alcançarmos o sucesso e manter o lucro que nós criamos. Isso é muito fácil. Eu gosto de dizer para as minhas plateias que é fácil para os países enriquecerem. É fácil ter sucesso. Nós sabemos o que funciona. É a liberdade. Nós temos que deixar as pessoas serem livres da coerção para que elas possam seguir seu raciocínio, tentar novas ideias, terem sucesso, fracassarem e prosperarem. Eu não quero comentar sobre a política brasileira, eu sei que esse é um problema. Nós temos uma eleição presidencial, eu tenho muito problema comentando sobre a política americana, nós temos muito problema. Mas o tema dessa conferência
vai além da esquerda e da direita. E eu queria só propor uma maneira diferente de se pensar na política, porque eu acho que nós precisamos pensar além da esquerda e da direita. A questão fundamental na política não é se você é de esquerda ou de direita. A questão fundamental é onde nós nos definimos na questão do qual é a unidade mais importante na sociedade. Então, o grande desafio é o coletivismo versus o individualismo. E essa é a questão fundamental de todos os momentos sobre coletivismo e individualismo. Então, vivemos um mundo hoje em dia que talvez tenha sido sempre dessa forma, mas hoje nós deixamos a direita e a esquerda declarar sua lealdade ao coletivismo. Tem que ser isso. Isso é essencial. Isso tem que acontecer. A direita e a esquerda juntos para o coletivismo. Mas se vivemos em liberdade, nós não acreditamos em coletivismo. Isso é uma implicação do indivíduo para o grupo. Você vai dizer que é a nação, o Estado, a raça, qualquer que seja o grupo. Então tem antiliberal, anti-liberdade, anti-empreendedorismo, anti qualquer coisa que nós nos apoiamos ali. Então temos um novo aspecto político. Então aqueles que trabalham para o coletivismo, para o individualismo. Então, se valorizarmos a prosperidade e valorizarmos a liberdade e valorizarmos o empreendedorismo, porque nós queremos ver os empreendedores lutarem, então nós vamos ter que rejeitar tudo aquilo que tem a ver com coletivismo e temos que lutar juntos para o individualismo. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Mr. Bru. Do Habibs, por favor, com a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quem aqui é empreendedor, mas que ainda não conseguiu o seu sonho, o seu objetivo? Levanta a mão. Que bom! Que bom! Eu vou tentar trazer aqui um exemplo de empreendedorismo. Não é lá grande coisa, mas quem sabe pode inspirar essas pessoas para que realizem os seus sonhos. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o empreendedor precisa ter uma vontade de vencer, de criar, de inovar, de buscar novos caminhos, de encontrar soluções. Esse é o espírito, né? Porque nós precisamos ter liberdade para colocar os nossos princípios e os nossos conceitos. Mas, no Brasil, a coisa se complica um pouco. Porque nós somos dependentes dos nossos governantes. Anos 80, dá uma olhada. Década perdida. Olha quanta... Pode falar a palavra aqui? Quanta cagada foi feita. Olha quantos planos. E nós, empreendedores, sobrevivemos. Por isso eu digo que os brasileiros são os maiores empreendedores do mundo. Porque nós não temos somente criatividade. Temos saco grande. Mas mais do que isso, temos resiliência e persistência. Levamos pancada. Problema toda hora. E resistimos. Foi dito aqui que no ranking da liberdade econômica,
Nós somos número 153. Atrás da Etiópia, Congo, Gana. Estamos pertinho de Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Essa falta de liberdade vai atrapalhar aqueles que levantaram a mão. Mas eu vou trazer um exemplo, e quem sabe depois daqui você cria um ânimo e vence. Vamos a alguns exemplos dessa falta de liberdade. Foi dito aqui. Tem banqueiro aqui? Levanta a mão, por favor. Teve o meu amigo otimista, o Credit Suisse. Eu pensei comigo, onde será que ele está morando? Sou cliente lá, por isso estou falando aqui. O setor bancário, o Banco Central não a deixa abrir bancos. Complica. Foi dito que tem 6 mil nos Estados Unidos e alguns poucos. 6,2 bilhões de lucro para um deles. No trimestre. Que beleza! Nada contra o lucro. Mas 300% de juro no ano. Vai para aquele lugar. Que sonho que é esse discurso para a esquerda? 300% que desgraçam a vida de muitos brasileiros. No setor de transporte, a Agência Nacional de Transporte Terrestre impede o surgimento de empresas de ônibus e elas não podem competir entre si. E aí surge o rei do ônibus, no Rio de Janeiro. E acaba de confessar 20 milhões de propinas mensais. 240 milhões. A ausência de liberdade econômica. Eu vou trazer aqui o grande problema que nós temos. Os economistas falaram, e eu não entendi porra nenhuma. No setor de transporte, a ANP impede a exploração e o refino de petróleo. Greve dos caminhoneiros. Fudeu todo o Brasil. O comércio e algumas das minhas lojas tiveram suas portas fechadas por desabastecimento. Mas o imposto, a folha de pagamento, a luz e a água foram pagos integralmente. E o primeiro semestre foi para a casa do chapéu. Não há um setor da economia brasileira que seja livre e aberta à livre iniciativa. Esse é o nosso grande problema. Mas, com todos esses problemas, surgiu um português, que sou eu, que depois de 3 anos prestando vestibular para entrar na faculdade de medicina, que não conseguia, entrou, e no primeiro ano de sua faculdade, teve o seu pai assassinado numa padaria. Era da pior padaria do mundo, cercada por 5 padarias, o cliente não tinha como chegar na minha padaria sem passar na do concorrente. Equipamentos da Arca de Noé, funcionários desqualificados. Mas eu tinha a livre iniciativa, a vontade de vencer,
um sonho de ser empreendedor e uma família para cuidar. Contrariei o governo e coloquei meu pãozinho 30% mais barato que a tabela do governo. Surgiu na porta da minha padaria o padeiro de rua que compra os pãezinhos para vender nos bares e nos botecos. E eles não compram dezenas de pãezinhos, compravam centenas, milhares. E a minha padaria se tornou a melhor de São Paulo. Alguns anos mais tarde, eu peguei o mesmo conceito, porque se você quiser vencer, você precisa ter um conceito, você precisa ter um diferencial, você precisa ter uma crença maior, porque senão você vai ter problema e entrar naquele round que o nosso querido disse, de 60% dos fechados. Nessa lanchonete, eu apliquei a filosofia de preços que começam com 0. Muito forte isso. Servindo produtos de qualidade. E contrariei o mercado que pregava a terceirização e verticalizei todos os meus produtos. Queijos, pães, sorvetes e laticínios. E com esse conceito, transformei uma pequena lojinha em 600 lojas. Com meus 18 funcionários, foram multiplicados por 1000. Nossa marca se tornou conhecida por 98% dos brasileiros. E nas nossas lojas passam 200 milhões de clientes anos e nos transformamos na maior rede de fast food árabe do mundo. Do mundo. Cadê as palmas? Precisa ter palma! Sacrifício, filho da puta! Mas, depois disso tudo, novos governantes. E veja o que aconteceu. Tem tudo para dar errado. Mas se nós formos empreendedores, ousados, criativos, crentes naquilo que a gente faz, sonhadores, e jamais desistir, seja a dificuldade que houver. E foi o que fiz. E nessa época surgiu em que havia alguns políticos estavam dividindo o Brasil em classes sociais, em denominações, para que pudessem fazer o seu sucesso. E aí surge uma nova rede que eu crio, o Ragazzo, com um novo produto. E dá uma olhada como é que eu resolvi um dos problemas. Senhor presidente, por um Brasil sem divisões, entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim! Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim! Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela do Ragazzo! Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. No Ragazzo. Criatividade, ousadia, coragem. E o Habib's não ficou para trás. Solta aí. Que? Mais alto. Caiu.
Caiu! 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 O Habib's uniu o Brasil. O preço da Bibs Esfirra de frango caiu. Tá menos de R$1. Tem que ter culhão, porque isso passou no Jornal Nacional no dia da queda. Me fudiam durante uns 30 dias depois. Mas, com o empreendedorismo que eu acabei de citar aqui, o Ragazzo abre 135 lojas em 15 meses. A cada 3 dias, uma loja inaugurada. Cadê as palmas? Não é que vai ser, já foi. Mas tem os problemas e a falta da livre iniciativa. Hoje eu tenho 17 lojas prontas para inaugurar, mas que não inauguram porque falta o alvará de funcionamento. Eu tenho nesse momento 7 toneladas de queijo cheddar pronto no laticínio para um lançamento de um produto que não pode ir para a loja porque falta uma regulamentação de identidade de Brasília. Então, a coisa não é fácil. Nosso Brasil fatura 5,6 trilhões de reais, fruto de cada brasileiro, fruto dos senhores empreendedores, fruto de uma nação que batalha e que gera empregos e riquezas ao país. E a administração dessa empresa que é o Brasil, somos nós que escolhemos. Por que você não escolhe um diretor qualquer para a tua empresa? Por que você contrata uma empresa para escolhê-lo? Por que você faz 10 entrevistas para colocar ela na sua empresa? E quando você vai lá na urna, você vai indeciso e não sabe quem vai escolher. E essa é a grande missão de todos nós. Quem nós vamos escolher para administrar esses 5,6 trilhões? Deputados, senadores, alguns jovens ali fazendo assim com a mão. Pois é! O poder tem que ser para os jovens, porque o jovem tem a força, o jovem tem ideal, o jovem tem idealismo, o jovem não é corrupto aí. Levanta aí todos os jovens que são candidatos para a gente bater uma salva de palmas para vocês. Vamos aplaudir. Terminando, junto com nós temos que fazer explodir essa força poderosa que o nosso país possui. Mostrar ao mundo a grandeza do Brasil, não ter essa divisão de classe sobre qualquer denominação e buscarmos aquilo que nós mais queremos, que é uma vida melhor e sermos mais felizes. Viva o empreendedorismo! Viva o Brasil! Obrigado, Alberto Saraiva. Ele citou ali o rei dos ônibus, lá do meu Rio de Janeiro, né, só para registrar, que é o Jacob Barata, que foi solto 3 vezes pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que admitiu recentemente o esquema da caixinha da FETransport,
um mau exemplo de empresário em meio a tantos bons exemplos que a gente tem por aí. E lá no nosso programa, Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, a gente tem de lidar diariamente com políticos que exploram a vitimização das pessoas, né, dizendo sempre para elas que elas não podem vencer na vida e elas precisam da ajuda do Estado, né? Então, é bom aqui estar num ambiente em que os empreendedores pregam, na verdade, que as pessoas vençam as adversidades, apesar do Estado, né? Eu me sinto realmente muito mais em casa aqui. Flávio, você citou, e o Alberto também citou, esses rankings em que o Brasil aparece muito atrás em qualidade e realização de negócios. Recentemente saiu um deles, o Doing Business 2018, do Banco Mundial, que coloca o Brasil na posição 176, né, de fato, nos últimos lugares, em facilidade para abrir negócios. E eu queria saber do seu diferencial, já que o Alberto contou a história das empresas dele, queria que você passasse um pouco também dessa história para a gente. Na hora de abrir negócio, eu sei que você prega o trabalho duro, metas, sonhos, objetivos, e a coragem de assumir o risco. Mas também, todo empreendedor precisa ter um faro, né? Precisa captar uma onda, para usar uma palavra que você usou ali, quando a gente estava conversando sobre o time de futebol dos Estados Unidos, que o senhor comprou. E lá nos Estados Unidos teve a Copa do Mundo de 1994, né, que já abriu bastante o mercado, e vai ter a de 2016, então, quer dizer, tem um mercado, 2026, perdão, tem um mercado em expansão, e quando o senhor criou também aqui o Wise Up, eu lembro do senhor dizer, quando fez uma escola na Avenida Paulista, que ali era um lugar de pessoas interessadas em aprender o idioma por motivos profissionais e tal. Então, tem a questão da ideia de captar um mercado, um nicho e explorar isso, né? Bom, eu sempre procuro dizer que um empreendedor ele é observador e questionador. Ele não simplesmente segue o fluxo normal sem questionar, do contrário, ele simplesmente seguiria a tendência natural que grande parte da população segue. Ele é um cara questionador, ele tende a ser rebelde. Eu fui expulso 2 vezes, né, da escola, né, aos 5 anos e aos 16 anos. Então, ele questiona, ele não simplesmente segue padrões. E, ao questionar, ele vai observar deficiências. E nessas deficiências sempre estarão presentes muitas oportunidades. Ou seja, em cada deficiência, em cada problema. Então, no meu caso do inglês, conforme você se referiu, eu arrumei um emprego de uma escola de inglês, completamente por acaso, e trabalhei por 4 anos vendendo o curso de inglês nesse emprego. E foi onde eu aprendi a vender, foi onde me despertou para vendas, ou seja, para a área do empreendedorismo. E, a partir de um determinado momento, já conhecendo um pouco mais, eu era bem jovem, eu entrei aos 19 e aos 23 anos de idade, e eu cheguei à conclusão que eu poderia abrir meu próprio negócio. Eu já ganhava um dinheiro já razoável como funcionário dessa empresa, eu já era diretor comercial dessa empresa, mas eu, apesar de ter um salário confortável, quis abrir o meu próprio negócio, porque eu enxerguei uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Década de 90, as empresas internacionais estavam vindo para o Brasil, quebra do monopólio de telecomunicações, quebra do monopólio de petróleo. O que eu comecei a perceber? Que as grandes empresas estavam comprando as empresas brasileiras. Várias empresas de telecom vieram para o Brasil, e da noite para o dia, também com a internet, o avanço da internet, a globalização, o inglês deixava o status de interessante e recomendável para fundamental. As empresas de petróleo e telecomunicações começaram a exigir o inglês como um requisito para as pessoas ocuparem as principais vagas. Isso seria uma tendência para as outras empresas que o Brasil estava abrindo no mercado, mais empresas internacionais chegariam, e o inglês passou a se tornar um requisito. E aí eu comecei a pensar que as escolas de inglês, na época, elas eram muito voltadas para crianças e adolescentes, e eu comecei a pensar naquele cara de 25 a 35 anos, 45 anos, que está no mercado, e que da noite para o dia vai ter um gringo sendo chefe dele, e como é que ele vai fazer para poder se virar? Ele não poderia entrar numa escola para criança e ficar 10 anos estudando. Então, não existia esse problema. Então, nós criamos uma escola de inglês para adultos. Nós não inventamos escola de inglês. Nós simplesmente enxergamos um problema no mercado, enxergamos que existia uma deficiência, e foi aí que a gente atuou. A Wise Up, ela foi criada como uma escola de inglês para adultos. Eu não tinha grana, foi do meu cheque especial, conforme eu já mencionei, não é? Mas o que deu início a um processo é você questionar,
você desenvolveu uma visão. E depois da visão, você tem que ter coragem para botar o assunto em prática. Se eu for replicar lá no Orlando City, como é que eu comprei um clube de futebol, é a mesma coisa, uma visão, mercado americano, os números, etc. E seja qual for o negócio, o padrão é observar e questionar para você identificar um problema que pode representar uma oportunidade. Certo, obrigado, Flávio. Mr. Brook, o senhor, numa das suas aulas que eu assisti no YouTube, aqui agora o senhor, na verdade, abordou um tema que foi abordado em outros painéis hoje, sobre a vilanização do empreendedor, a demonização do empresário, o ódio ao lucro. E o senhor dá um exemplo, numa dessas aulas aqui que eu assisti, em que o senhor faz uma pergunta: por que a caridade do Bill Gates na África, por exemplo, é nobre, mas a Microsoft, que foi criada pelo interesse próprio e desenvolvida a partir disso, não? Não é uma contradição? E o que o senhor faz para desconstruir essas ideias? Wow, you ask a deep question. Você fez uma pergunta bem profunda agora, hein? Essa é uma das perguntas mais importantes. A Microsoft mudou o mundo. O Bill Gates facilitou a vida de bilhões de pessoas e melhorou a vida dessas pessoas. A Microsoft mudou a vida de mais pessoas do que qualquer outro indivíduo na história do mundo. Como eu disse, o empreendedorismo e os empreendedores estão no negócio de transformar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas todo santo dia. Quanto crédito ético e moral eles recebem por isso? Zero. Na verdade, eles são criticados. Como é que eles podem ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Eu estou aprendendo com você agora, tá? Como que eles ousam? Como que ele ousa criar uma das maiores empresas de fast food no mundo e melhorar a vida de todos os clientes dele? Mas ele está ganhando dinheiro fazendo isso. Isso não é moral, isso não é ético, é assim que nos falam, né? E ainda assim, deixa eu baixar a bola um pouquinho, tá? Só um pouquinho não, ele ganha muito dinheiro. Então ele ganha um pouquinho de cada salgadinho que ele vende, mas quando você soma tudo, já viu. Ele deveria ter orgulho de ganhar tanto dinheiro. O fato de que você ganha tanto dinheiro significa que você mudou a vida de muitas pessoas, que você criou muita riqueza e que você transformou o mundo num lugar melhor por muito, não por pouquinho. Então você ganha um pouquinho de dinheiro, tudo beleza. Quando você ganha muito dinheiro, pô, maravilha, hein? E aí vocês têm que reparar que o Bill Gates, que tinha mudado o mundo por completo, ele acabou sendo um vilão. As pessoas não gostam muito dele, mas daí ele começou uma fundação e ele deixa a Microsoft. Deus me livre eu ganhar dinheiro. E aí ele vai e começa a dar dinheiro para as pessoas. E não só dar dinheiro aonde ele mora, que é em Seattle. Você pode fazer bastante filantropia em Seattle. Não. Ele foi para a África para fazer a filantropia dele. Ele foi o mais longe possível da empresa dele. Aí ele é um cara bonzinho. Ele ainda não é fantástico, ele não é uma Madre Teresa. Por quê? Porque ele mora numa casa grande, ele tem bastante dinheiro, voa com um avião particular. Como é que a gente pode transformar o Bill Gates num santo? Como é que a gente faz isso? Vocês viram o processo de canonização, as pinturas no museu? Vocês já viram a pintura de um santo sorrindo? Não, porque o ponto de ser um santo, o ponto de viver de acordo com um código moral, de ser uma pessoa boa, você tem que sofrer. A maneira de transformar o Bill Gates num santo é fazer ele sofrer. Então, doa a sua casa, vai morar numa barraca, e se você puder sangrar um pouquinho, aí a gente até agradece um pouco. Aí você é uma pessoa boa. Essa é a moralidade na qual nós vivemos. Construa algo, tenha sucesso, transforme a sua vida em algo melhor, faça com que o mundo seja melhor. Isso não é interessante. Dê dinheiro para as pessoas, se você tem. Se sacrifique, tudo bem. Sofra, tudo bem. Não, o Bill Gates melhorou o mundo, e o mundo é 1 milhão de vezes melhor do que a Madre Teresa. Ele tem que ser o santo, não ela. Agora, por que isso? E é por isso que todo mundo aqui nessa sala que não ainda leu
um livro chamado Atlas Shrugged, ou As Revoltas do Atlas. Leiam esse livro, porque no coração desse livro nós temos um código moral, um código ético corrupto, que nos diz que o objetivo das nossas vidas não é viver a melhor vida que nós pudermos, que o objetivo da nossa vida é se sacrificar por outros, o objetivo da vida é fazer com que as outras pessoas sejam felizes. Por quê? Eu adoro vocês, mas eu amo a mim mesmo. E vocês se amam mais. E ele se ama também. Bom, sendo o cara grandão que ele é também, né? Mas isso é bom. E uma vida com mais propósito deve ser uma vida que faz com que a nossa própria vida seja a melhor vida possível. Nós temos só uma vida, só uma oportunidade. Nós temos que viver e fazer o melhor dessa vida. Vivam em sua plenitude como um indivíduo e floresça como indivíduo. Outras pessoas podem cuidar delas mesmas. Você tem que cuidar de você. Então, esse é um código moral de liberdade, esse é um código moral de responsabilidade, esse é o código moral de empreendedorismo, esse é o código moral para o nosso futuro, para a prosperidade, para o sucesso e para a riqueza. Então tome conta de você mesmo, faça com que a sua vida, a sua felicidade, o seu florescer aconteça. Faça com que você mesmo seja mais responsável por você mesmo. Então você não vai conseguir crédito moral ajudando outros, você tem que ajudar a si mesmo. Então você vai ser um empreendedor, mas faça dinheiro e não se desculpe por isso. Então você não está roubando, você não está mentindo. Gente, então você faz com que a sua vida se torne melhor. Você viveu, você está vivendo para isso. Você tem que ser apaixonado pela sua vida. Você pega uma visão e faz disso se tornar uma realidade. Então, o que poderia ser mais nobre do que isso? Ser um homem de negócio, uma mulher de negócio. Isso é nobre. Nós deveríamos ter, então, estátuas não de generais e políticos, do que qualquer pessoa. Deveríamos ter estátuas de líderes de negócios, de homens e mulheres de negócio que fazem com que o mundo seja melhor. Obrigado, Mr. Brook. Alberto. Porra, só tem cara bom aqui. Privilégio. Alberto, você citou ali praticamente uma medida inicial na sua carreira empreendedora, quando o senhor herdou a padaria, diminuir aquele preço que era tabelado. Imagino que seja a tabela da Sunab, do governo Sarney, me corrija se eu estiver errado, que era para justamente o preço não aumentar, para conter a hiperinflação. Então, o senhor disse que contrariou o governo já ali. E aí o senhor mostrou 2 vídeos que mostram períodos de crise, né, da década de 80 e agora, que teria todas as chances para dar errado o negócio, mas, no entanto, o seu negócio prosperou e outras pessoas que podem estar pensando em empreender agora podem prosperar também por meio dos seus negócios. Como é que o empreendedor se situa independentemente do governo? Apesar de todas se virando. Na empresa nós não falamos de política, a gente só fala de qualidade, de resultado e de lucratividade, né? Na verdade, a maior lição que cada um de nós aprende é no momento de dificuldade. Infelizmente, a minha foi uma tragédia, né? Levei meu pai às 16 horas para trabalhar na padaria, peguei o Opala velho dele para ir dar uma volta, paquerar. Quando eu voltei às 23 horas, ele estava morto, estendido no chão, né? Tranquei a faculdade e fui cuidar da padaria. E essa padaria, que era a pior do mundo, foi onde eu tive meus grandes ensinamentos, né? Então, esse slogan que tem, que dificuldade faz você aprender, é verdadeiro. Para a maioria das pessoas, as dificuldades faz desistir, abandonar seu sonho, esquecer dos seus planos, fazer um recuo. E a grande força que tem o verdadeiro empreendedor é aprender com as dificuldades.
E lá eu aprendi algo que eu costumo dizer para os meus filhos: percam tudo, menos o DNA do Habib's, que é oferecer mais, cobrar menos. Quando você vê uma Bibi Esfirra, sempre tem que fazer uma propaganda, não adianta. Quando você vê uma Bibi Esfirra de carne, de calabresa com mussarela, de frango, ser vendido a 0,99, eu estou fazendo o quê? Atraindo 200 milhões de clientes. Essas empresas têm um DNA. Faz 200 anos que eu estou segurando o preço de 0,99. Economia de escala funcionando. O queijo somos nós que produzimos. Eu controlo o início, meio, fim. A carne são 400 toneladas de carne. A equação fecha. Funciona. Então, nós temos que descobrir um diferencial para a nossa empresa. Seja ele de qualidade, seja ele de preço. E essa, talvez, seja a grande de lição. Não vai vender nada a 0,99, porque vocês vão me fuder, certo? Essa fica a lição aí, Cada empresa tem a sua característica, mas essa coisa da garra, da vontade, da maneira que ele fala, da maneira que ele conduz, com essa convicção, com essa força. Você imagina eu falando disso aí, desse jeito, para os meus funcionários? Vira um batalhão de pessoas que querem vencer, não só pela empresa, mas pelas suas vidas pessoais. Nós temos, e eu me orgulho disso, uma função social, 8,50 do Mac dá para comprar 9 esfirra, 8,90. R$15 do BK dá para fazer a alimentação da família pelo delivery em casa. E é essa força, esses guerreiros que estão comigo. Eu tenho um gerente, que começou de gerente, que hoje ele tem 15 lojas. Eu tenho um garçom, que tem 12 lojas. Pessoas que acreditaram nesse discurso. Pessoas que se transformaram e que mudaram não só a empresa, mas suas vidas particulares. Então, aqueles que levantaram a mão, não desista do teu sonho. Acredite em você. Acredite naquilo que você pensa. A cada queda, levanta 10 vezes se precisar, mas jamais desista, para que nós possamos, cada um, ter uma vida melhor e oferecer empregos e dignidade a todos os brasileiros. Obrigado, Alberto. Flávio. Acaba acarretando para se empreender no Brasil. Se eu conseguiria lembrar assim de cabeça os pontos que mais atrapalharam os seus negócios, e já pensando, porque estamos com um tempo curto, nas perspectivas para o próximo governo, o que poderia ser feito para melhorar nesse sentido? Bom, antes de falar, eu não posso deixar de dizer aqui que não é possível você estar aqui ouvindo esse fone de ouvido com ele falando inglês. Entendeu?
O cara aqui está dizendo que fez o WhatsApp e não está usando o fone. Parabéns, parabéns. Mas voltando à pergunta aqui. Everything is fine, that's good. Respondendo a pergunta aqui, vamos falar sério, né, gente? Vamos falar sério. Estou vendo aqui a pergunta do... Provocações são bem-vindas. Provocações são bem-vindas. Com toda a franqueza, é engraçado, eu me lembro, toda vez que fala do governo, eu me lembro, em 1991, se eu não me engano, ou 2, talvez 91, eu trabalhando ainda naquela empresa que eu era vendedor, naquela época eu já era um gerente comercial, um dos meus trabalhos era recrutar e fazer treinamentos de vendedores. Então, eu me lembro muito bem, eu sempre gostei de política, sempre me envolvi, sempre estive muito por dentro de tudo com política. Mas eu lembro bem que o pau estava comendo na Avenida Rio Branco com os caras pintados. Os caras pintados é 91, né? Os mais antigos, não é isso? Acho que é 91. 92, né? 2, ok, muito obrigado. Então, estava lá o pau comendo na Rio Branco e o escritório onde eu trabalhava ficava na Avenida Rio Branco. E era uma sala que não tinha ar-condicionado, era um calor do Rio de Janeiro, vocês podem imaginar, e eu com 40 pessoas fazendo treinamento com as janelas fechadas, porque aquele barulho dos caras pintados, daquelas manifestações todas, não é? E eu passava ali 4 horas ali em treinamento. Eu acho que essa figura ilustra um pouco como eu enxergo negócios versus a política. Com todo respeito, mas essa é uma expressão interna que eu costumo usar, eu procuro falar com o meu time que a gente tem que trabalhar e vencer, isso inclusive os meus franqueados, coincidência ou não, muitos dos meus franqueados foram caras que começaram do zero comigo, que hoje, numa rede com mais de 400 franquias, a gente tem funcionários que hoje têm 20 franquias, 15 franquias, 10 franquias, e a história se repete, quando a gente escuta aqui histórias de sucesso, por quê? Porque o sucesso de um arrasta sucesso de dezenas e sucesso de centenas, e quando ainda pelas redes sociais a gente ainda não tem a oportunidade de compartilhar esse sucesso e inspirar e motivar outras pessoas. Aliás, a tecnologia nos dá essa possibilidade hoje. Mas o que eu procuro orientar e o que eu procuro viver é que, independentemente de qualquer sujeito, eu uso outra palavra, né, mas eu não vou usar aqui, qualquer sujeito que esteja em Brasília, a minha vida não pode depender desse sujeito. Seja quem for. É óbvio que, estando ligado, a gente tem que exercer nosso direito do voto com soberania, porque a gente tem a possibilidade, de fato, de melhorar o ambiente. Mas eu escolhi não depender do ambiente. Não é que eu sou alheio ao ambiente, mas eu decidi não escolher, não depender desse ambiente. Então, eu diria para você que, ao longo, desde 1992 para cá, eu não passei as crises da década de 80, como o Saraiva passou, não é? Mas eu peguei um finalzinho daquela hiperinflação quando eu era vendedor. De lá para cá, foram dezenas de planos. E a nossa postura sempre foi criar nossas estratégias, desenvolver nossas ideias e produtos e estratégias, sem se acomodar, independentemente do cenário. Porque eu abri 40 lojas nos últimos 12 meses, ele abriu 130 lojas nos últimos 15 meses. Em que Brasil nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma crise, tem crise. A crise não é uma imaginação. A crise financeira não é uma ficção. Existe uma instabilidade no país, isso não é um delírio nosso ou da mídia, não é? Essa entidade, a mídia. Não, negativo. A crise, ela de fato existe, mas por que se abre 40 lojas ou 130 lojas no meio, em plena crise? Não é? Particularmente, eu vendi a WhatsApp em 2013 e recomprei no final de 2015 e assumi em 2016. Eu recomprei a WhatsApp com dólar a 4,15. Agora bateu 4,12. Não é? Ou seja, quando muita gente sai do Brasil, eu estava voltando comprando uma empresa com 8 mil funcionários na ocasião. Não é? Ou seja, por quê? Porque eu realmente, a maneira que... Não é que eu sou alheio ao que acontece, mas eu não permito que o que acontece seja algo que lidere e que determine as minhas iniciativas. O empreendedor sempre tem uma estratégia que dá para você virar o jogo. Sempre tem uma ideia, um novo produto, uma nova abordagem, uma nova pegada, uma nova estratégia de comunicação, que você pode usar para você ter mais clientes, para você vender mais. É isso que a gente faz. Não é? Nós matriculamos mais de 55 mil alunos por ano na WhatsApp e matriculamos mais de 80 mil pessoas na nossa rede, que inclusive tem outras marcas que nós adquirimos. São mais de 80 mil pessoas sendo matriculadas. Por quê?
Como é que eu penso? O inglês não deixou de ser importante por causa da crise. Aliás, o inglês não deixou de ser importante por causa do desemprego. Talvez o contrário. Talvez o inglês tenha se tornado mais importante ainda no momento onde quem está empregado não pode perder o seu emprego. Ou no momento de quem está fora quer entrar no mercado de trabalho. Não existe uma estratégia que seja fixa. Não existe uma estratégia que funcionou hoje e vai funcionar amanhã. A mudança é constante e acontece a todo momento. Empresário que se acomoda, ele vai acabar sendo atropelado pelas variáveis, às vezes políticas, às vezes econômicas. Então, a postura que eu tenho é de, apesar dessas situações todas, a gente sempre está criando alguma coisa para vender mais. E aí são os números, cara. Se eu vendi X no ano passado, eu tenho que vender X mais Y esse ano. E aí é trabalhar. É assim que a gente faz. Obrigado, Flávio. Obrigado. Mr. Brook, o senhor diz também, numa de suas aulas, que nós que acreditamos e defendemos o livre mercado... O senhor está ouvindo? Nós que acreditamos e defendemos o livre mercado, nós vencemos o debate econômico décadas atrás com Mises, Hayek, e, no entanto, evidentemente que mostraram que o capitalismo funciona, que os negócios geram riqueza, que os empreendedores realizam, e, no entanto, ainda prevalece essa cultura da qual estávamos falando, de que o empresário é visto como ganancioso, o lucro como ganância. O que falta? Não seria uma defesa moral do capitalismo mais acentuada no debate público, para que haja essa revolução moral que o senhor prega? Yeah, so we won a long time ago, right? Nós queríamos isso há muito Capitalism tempo works, atrás. socialism O doesn't. capitalismo trabalha, All you o have to do capitalismo is funciona look e to o your socialismo northern não. border and see O what's que a happening in gente Venezuela. pode fazer é olhar para a Venezuela e, se vocês precisarem de mais um exemplo de miséria causada pelo socialismo, está ali. Toda vez que ele é tentado, independente do continente, do século, da década, o socialismo é um fracasso. E o oposto também é verdade. Toda vez que o capitalismo tenta, até onde ele conseguiu tentar, ele teve sucesso. Você dá um pouco mais de liberdade para a China e, bum, eles criam riqueza. A mesma coisa na Índia. E é claro, como eu mencionei antes, há 300 anos atrás, antes do capitalismo, todos nós éramos muito pobres. E o capitalismo nos deixou relativamente rico. Ele prolongou a vida das pessoas, e às vezes até triplicou a vida das pessoas. A vida ficou muito melhor. Não só ganhamos essa disputa econômica com a ajuda de Mises, Hayek e outros, mas nós também temos a prova de uma questão existencial. A história prova que o socialismo e o coletivismo falham. E o capitalismo e a liberdade que ele traz funcionam abundantemente. E ninguém está nem aí. Todo mundo quer ser um socialista. Ninguém quer ser um capitalista. Todo mundo quer ser pobre. Todo mundo quer morrer de fome. Todo mundo quer ter revoluções. Todo mundo quer perder sua liberdade. Da próxima vez, eles querem que o socialismo não tenha esses resultados, apesar de, historicamente, ele sempre ter. E nós temos que nos perguntar por que o socialismo é tão atraente. Não é porque ele tem sucesso, não é porque ele produz nada, não é porque as pessoas são ricas e morrem com uma idade avançada e têm uma vida bem-sucedida. É o contrário. Então, por que as pessoas amam o socialismo? A Ayn Rand, que é uma escritora famosa, ela dizia que as pessoas não gostavam do capitalismo porque ele afetava a nossa moral, o nosso código ético. Agora, os socialistas querem sacrificar a população em nome da nobreza. Se você acredita que sofrer é bom para o bem comum, para o interesse comum, então os socialistas são muito bons em sofrimento. Eles realmente burilaram a arte de sofrimento, eles conseguem fazer você sofrer o tempo inteiro, em nome do bem comum. Desde que a gente acredite que o bem comum, que o interesse público e que o bem-estar das outras pessoas seja o padrão moral de uma boa vida, de ser virtuoso, de ser nobre, de ser bom,
aí o socialismo vai ganhar toda vez. Toda vez. A verdadeira revolução que nós precisamos não é uma revolução econômica ou política. Essas vêm depois. As pessoas dizem, olha, a política fica abaixo da cultura. Então, a política está sempre abaixo da cultura. É verdade, mas a cultura está abaixo do quê? Está abaixo da ética, da moralidade, da filosofia. Se você quer mudar a cultura e aí mudar a política, você tem que mudar as crenças morais das pessoas, você tem que se livrar, e me desculpem se eu ofender alguém, mas a gente tem que se livrar dessa moralidade altruísta cristã. E a gente tem que parar de acreditar que a felicidade das outras pessoas é importante. A gente tem que substituir isso por algo importante, por uma moralidade, uma virtude que eu chamo de autointeresse sustentável a longo prazo. Então, a moralidade não vai te dar felicidade. Independente do que você queira fazer, de qual seja o momento, qual seja a emoção, na razão, na racionalidade, o que é que leva a florescimento a longo prazo, para ser moral, para ter integridade, para ser justo com outras pessoas, para tratar as outras pessoas como elas merecem? Você não tem que se sacrificar, mas você tem que trocar algumas coisas. Você se sacrifica pela natureza, então você tem uma proposta de ganhar ou perder. Se alguém não perder, não é um sacrifício. Se nós ganhamos dos dois lados, nós chamamos isso de negócio. Eu gosto muito mais de vencer dos dois lados da equação do que vencer de um lado e perder do outro. Eu não quero perder. Então nós temos que construir uma estrutura moral sobre a ideia de que as relações humanas devem ser relações do tipo onde todos ganham, que o relacionamento humano deve ser sobre indivíduos buscando seus próprios interesses pessoais, interagindo uns com os outros, porque faz parte do interesse deles, que o propósito moral fundamental das pessoas deve ser descobrir como viver a melhor vida que você pode viver para você. Se você tem esse moral, se você quer ter uma boa vida, se você quer cuidar do seu sucesso, em qual mundo você vai querer viver? Quais políticos vocês querem eleger? Políticos que digam para você o que você pode ou não pode comer, que negócios você pode abrir ou não, quanto que você deve pagar para os seus funcionários e quanto você não pode pagar ao seu funcionário? Não. Se você quer viver para o seu próprio bem e quer ter uma vida bem-sucedida para você, você quer que os políticos te deixem em paz. Você quer tomar decisões sobre a sua vida, o seu negócio, o seu consumo e como você vive a sua vida. Você não acredita em autoridades que ditam para você o que você tem que fazer como coação. Enquanto indivíduos, nós temos que florescer e sentir e querer nossa liberdade, porque a liberdade é uma consequência. A liberdade é uma consequência da ideia do individualismo. A liberdade é uma consequência da moralidade do individualismo, da ideia de que a única coisa que interessa politicamente falando é o indivíduo e sua habilidade de levar uma vida grandiosa para si mesmo. E as pessoas que acreditam nisso não sucumbem à autoridade, não escolhem entre esquerda e direita, eles escolhem a liberdade e só a liberdade. O único padrão pelo qual se deve mensurar a política é até que ponto eles conseguem reduzir o montante de coação que é imposto a nós e reduzindo isso para zero, porque isso é o ideal, porque ser livre, como já foi dito aqui, é ter a ausência de coerção. Nós temos que buscar isso. Nós não temos que lidar com regulamentações, reduzir regulamentações. Temos que eliminar regulamentações, eliminar os controles, eliminar as restrições. E deixa eu só voltar. Para isso, nós temos que ter uma moralidade de liberdade, de individualismo e de autointeresse. E nós temos que rejeitar. E é por isso que é difícil. Por isso que isso é tão difícil. Porque, mais uma vez, nós queremos
economia, história e tudo, mas o que faz com que isso seja difícil é que nós temos que rejeitar um código moral que já foi instituído entre nós por mais de 2000 anos e está enraizado nas nossas almas. Nós temos que pegar isso e colocar na lixeira da história e assumir algo novo, algo melhor, algo que seja consistente com o capitalismo e com a liberdade. Eu estou aqui ansioso para perguntar para o Alberto qual seria o plano de governo dele para os empresários e empreendedores, se fosse assessor econômico de algum candidato, mas só queria pedir para o Flávio, porque o Flávio morou na Venezuela durante um tempo antes da ditadura do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro. Eu só queria, se você puder fazer um complemento do que disse o Yaron a respeito dos regimes socialistas, pela sua experiência. Então, eu morei em 1993 na Venezuela, era uma ocasião em que o Hugo Chávez estava preso. Houve uma tentativa de golpe armado em Caracas e isso resultou na sua prisão. E foi na época que eu trabalhava na Escola de Inglês no Brasil e eu fui transferido para abrir uma filial dessa empresa lá na cidade de Valência, na Venezuela. E assim, a minha experiência na Venezuela, eu morei lá quase 8 meses e era um país excepcional, um país fantástico, um país muito melhor do que o Brasil naquela ocasião, até porque o Brasil estava muito difícil, o Brasil tinha uma inflação de mais de 80% ao mês, e lá não, lá era um país super rico, um mercado super desenvolvido, pleno emprego, era difícil contratar pessoas, porque era pleno emprego, as pessoas ganhavam bem, viajavam para Miami constantemente, era muito pertinho, e uma passagem custava $120, a pessoa ia para Miami, ia para os Estados Unidos, ou seja, era um país super desenvolvido. Então, essa foi a minha experiência lá na Venezuela e dizer qual foi a experiência do projeto chavista na Venezuela é uma redundância, é só a gente olhar os fatos, é só a gente pensar em Roraima, o que acontece lá hoje, não é? Tem repercussões aqui no nosso país, é só a gente pensar e ver que eles não têm o que comer. Mas não é, às vezes até tem algum dinheiro, mas não tem o que comprar. Não tem onde comprar. Sem dúvida alguma, não dá para... É indiscutível os efeitos nefastos que ocorreram ali na Venezuela. O intervencionismo estatal também. O intervencionismo estatal, exatamente. Alberto, o que poderia melhorar no próximo governo? O que o senhor sugeriria? Eu acho o seguinte, a gente sabe, né? E os economistas sabem o que precisa melhorar no governo. Ficamos ali discutindo, 3 economistas, né? Falando sempre a mesma coisa. Numa empresa, você olha 2 coisas. Você olha o faturamento e você olha a despesa, né? E a lucratividade é o resultado disso. Faturamento, buscar vender mais e tal, e controle e redução de despesa. Essa coisa que é a coisa mais simples do mundo, nossos governantes não têm, né? Porque eles só olham o faturamento, e o faturamento não é com eficiência, é com aumento de impostos, da carga tributária, por isso que nós temos essa situação. E as despesas eles não olham, ou se olham, fazem que não olham, né? E aí a gente fica numa situação, porra, todo mundo aqui, né? Olha a luz, olha a água, olha os impostos, olha CMV, né? Quanto custa, quanto vende, qual é os índices de lucratividade, ticket médio, né? E você olha as despesas, como fazer para ter resultado? Infelizmente, nosso país não tem, né? Então, se eu fosse dizer aqui o que precisa ser feito, é o que todo mundo diz e fala, né? Reforma tributária, reforma fiscal. E por que não faz, né? Tem esse problema. Eu preferia dizer que o que nós precisamos de mais importante é ter uma mente que decifre a mentira. Porque esse é o grande problema do nosso país. A mentira, ela vive por todos os lados. A mentira, você pode falar ela de muitas formas. Você pode florear ela. Você pode contar ela com sentimento. Você pode fazer uma pessoa chorar contando uma mentira
muito bem contada, e essa é a principal característica que levou o Brasil à bancarrota. Eu vi agora, pouco tempo atrás, na televisão, um candidato falando do seu plano futuro, e a minha esposa falou: nossa, estou adorando esse cara. Eu falei: para, esse é um dos maiores corruptos que o Brasil tem. Por quê? Por causa da mentira, né? Nós vivemos num país em que os nossos políticos possuem a arma mais poderosa capaz de destruir tudo, que é mentira. Então nós, da população, eu queria falar um segundo item que foi dito aqui. Nós não temos representatividade. Olha só, uma das pessoas que esteve aqui no palco perguntou: e quem nos representa? Quem representa 27 mil empreendedores? Responda aí, quem representa? Não há representação. Vocês estão engatinhando ainda. Não há representação. Não há envolvimento nosso. Não há esse discurso inflamado para a gente mover as pessoas, esclarecer as mentiras. Mentindo para nós, e a grande maioria da população pode acreditar nessas histórias. Então é um problema de extrema complexidade, né? Nós temos o poder na mão de fazer, modificar esse país. Empresário não costuma falar muito de oração, né? Eu tenho algumas colunas que me sustentaram nesse tempo todo, né? E uma delas é orar para Deus, pedir para Deus discernimento, pedir para Deus força, pedir para Deus um Brasil melhor, pedir para Deus que nos ilumine nessa eleição, porque agora, ou daqui 5 anos, eu vou estar aqui apresentando novo slide, com todos esses problemas, né? Não vamos discutir aqui e levantar algum assunto que pode demorar mais 1 hora, né? Eu encerraria dizendo: muita crença e muita oração para que a gente tenha um país melhor e abençoado por Deus. Obrigado. Alberto Saraiva, Flávio Augusto, Yaron Brook, muito obrigado a todos pela presença.